Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um vídeo especial. Esse na volta de seguidores realmente do YouTube. Já estamos chegando perto aos 500, então é isso que eu queria fazer. Calma que eu vou falar o tema do vídeo, mas só depois, claro, da minha introdução. Sente no sofá, ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, eu pensei o seguinte, gente, eu preciso formar justamente como que seria o conteúdo das minhas lives. Claro que a gente vai falar sobre tudo. E diferente do outro ali que ficou falando que eu tô falando coisas aleatórias, que eu não sei, que eu estudo. Quer dizer, eu falo o problema acontece e eu que tô errado. Não faz sentido. Tudo bem. Eu admito o hater. Ó, já tenho muito hater que eu deixo o comentário ali. Eu não excluo esse comentário. É muito comentário hater. Agora, o comentário desrespeitoso eu tiro na hora. Até um ponto eu tava permitindo o comentário desse cara. Mas, infelizmente, não aconteceu. Bom, esse vídeo aqui eu não vou nem precisar falar que tem que fazer tudo que está escrito aqui. Se inscreve no canal, faça o Z, que é de comédia, compartilhe. Hashtag em questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e já vai ter aqui, ó. Ou aqui também do lado, o horário da live, tá? Vai estar aqui mais do lado o horário da live, tá? Que eu vou recolocar tudo aqui, vou reescrever tudo isso aqui pra gente colocar o horário da live, tá bom? Dito isso, o que acontece? Isso aqui vai ser uma experiência que eu tô fazendo. Eu vou falar sobre os principais temas. Não vai ter nenhuma situação aqui de informação nem nada disso. Só vai ser a minha cara e vocês. Então eu coloquei aqui 10 temas que realmente estão permeando tudo que é o do Fluminense, tá? E aí eu linkei justamente alguns que já eram interessantes logo na primeira. E depois eu fui começando a diminuir o interesse, porque realmente tem muita coisa que a gente tem que falar. Tá bom? Então isso aqui é uma experiência. Ah, mas... tá bom, eu vou continuar conferindo o seu canal. Tá, mas o seu canal vai ter live? Vai ter live sim. Eu já fiz um pedido, eu não sei se você sabe como que é o processo, mas o processo do YouTube é... Você faz um pedido, eles veem se o seu canal tá tudo certinho, se não tem nenhum cifrão amarelo, ou qualquer outro tipo de cifrão. Se não tiver, eles veem justamente o conteúdo. E aí depois de algum tempo, eles permitem ou reprovam de você fazer live no YouTube. Isso é maravilhoso. Porque realmente tira os conteúdos mais extremistas do foco e transforma justamente em um conteúdo mais democrático. Se lembra que eu sou anarcapitalista, não gosto muito de democrático, mas sim que pode realmente permear em várias informações descentralizadas e distribuídas. Dito isso, eu já vou começar logo com o primeiro tema, que é justamente as contratações. O que se sabe, né? E só para você ter uma ideia de como que seria, eu vou fazer justamente, só para mostrar para vocês, eu vou fazer o vídeo justamente para vocês sobre o que eu faço no Instagram. E depois vai ser justamente o vídeo. Eu vou também mostrar aqui como que eu faço pro meu Instagram, para divulgar minhas lives, que eu vou divulgar também por aqui pelo meu Instagram. E aí, então, como é que eu faço somente para quem não sabe, né? Uma coisa que eu quero interessante. Eu utilizo atualmente três quatro redes sociais. Quatro redes sociais. O Twitter, o TikTok, o YouTube e o Instagram. Tá? Já que isso aqui é uma live de experiência, a gente vai experienciar situações novas. E aí o que eu faço? Sempre de manhã cedo, eu abro, vejo justamente aqui meus números e tudo mais. E entro em conteúdo, printo a tela
printando a tela, eu faço os meus cortes necessários, que aqui acabou indo rápido demais, eu não sei por que motivo, mas eu vou lá em fotos, faço meus cortes necessários do meu print, eu edito, eu só faço o mesmo corte mesmo, não faço mais nada além disso. Aqui, ó, fiz meu corte, ó. Salvar. E aí, eu vou no meu Instagram. Tem meu Instagram pessoal que não é o foco que vocês vão querer. E tem o meu Instagram que, ó, olha só o que o meu Instagram tem. O meu Instagram só tem isso aqui só. Só tem o sócio do Fluminense, porque eu sou sócio do Fluminense, o Fluminense e o Fluminense feminino. Sim, eu acompanho o Fluminense feminino e esse vai ser um dos tópicos do meu canal. E aí eu faço o quê? Abro aqui a minha publicação, abro em Reels, ó. Abro em Reels aqui, ó, com vocês. Coloco 60 segundos para dar normal. E realmente a gente vai falar sobre os temas dos vídeos de hoje, que é do dia 18, mas que eu tô fazendo pro vídeo dia 19, que é amanhã. Esse vídeo aqui vai sair no dia 19, que é o Experience. Aí eu faço o quê? Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse Reels do Instagram. Como você sabe, o Instagram é para falar sobre os vídeos de hoje no meu canal. Só pra gente falar uma coisa, eu também tô em uma experiência de live. É um vídeo, ainda não é uma live de fato, mas eu estou demonstrando justamente como que vai ser justamente. Mas vamos falar sobre o tema de vídeo de hoje. Às 10 horas, Balbuena no Flu. Às 12 horas, Caio Paulista fora do Flu. Realmente vai entrar jogador e sair jogador. E depois disso, às 20, aos finais do Flu, falando sobre o sócio-torcedor, que vai perder uma situação grandiosa, e também a Liga Futebol Forte. Espero vocês lá. Faça o triplo Z, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal Duque Tricolor, tá bom? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, valeu! E aí eu vou lá, acabo, digitar e posto somente para vocês saberem somente. Qual é os temas dos vídeos? Você sabe qual é os temas do vídeo. É só você entrar Duque Tricolor no Instagram. Aí eu vou lá, faço uma legenda, entendeu? Tem que fazer uma legenda. Aí eu falo entrada e saída de jogadores e mais sobre a gestão do Flu no canal Duque Tricolor no YouTube, ou clique na minha bio aqui do Instagram para acessar mais rapidamente o conteúdo. Saudações tricolores, aí você coloca o hashtag Fluminense para todo mundo saber que é do Fluminense e pronto. E aí já tem essa musiquinha escrota que a gente vai tirar. É justamente assim que eu faço todos os dias, quando eu quase de manhã. A primeira coisa que eu faço é essa postagem. Dito isso, vamos aos temas que vocês querem saber bastante. Eu só queria demonstrar como que é justamente o meu processo totalmente de ter que toda hora fazer conteúdo pelo Instagram, porque o Instagram tá me dando muita gente que tá vindo conhecer meu canal pela primeira vez. E também uma coisa que eu quero. Eu quero começar a fazer vídeo. Você tá vendo que eu tô com 474 em pouco mais de 6 meses e realmente demora muito para evoluir, ainda mais para um nicho bem nichado que é o futebol, ainda mais o futebol do Fluminense, que é um nicho do nicho, né? Como é que você faz isso? Pulveriza. Não pense que é apenas colocar vídeo no YouTube e pronto. Você coloca vídeo no YouTube, fala sobre o seu vídeo na internet, no seu Twitter. Eu ainda tenho que colocar no Telegram, mas o Telegram acho que vai ficar mais difícil. TikTok, eu faço vídeo de zoeirinho no TikTok direto. E assim que eu faço uma pulverização do meu conteúdo, tá bom? Então vamos falar sobre o primeiro tema dessa live. Dessa live experience. Contratações.
O que se sabe até agora? Até agora se tem notícia de 4 jogadores. 4 jogadores. A gente tem o Balbuena, que pode vir pro Fluminense. Quer dizer, 4 não, 3. 3. Balbuena, que pode vir pro Fluminense. Tá realmente sendo colocado ali uma pressãozinha para ver se o Balbuena vai pro Fluminense. Fabiano Balbuena. Ele é do Corinthians, vem se lesionando muito, muitas das vezes nem é titular, foi somente 10%, e realmente me parece que o jogo não parece que não vai valer muito a pena. Um outro jogador que eles tentaram também é o Kaká, que está na segunda divisão do futebol japonês. E é a mesma coisa, né? Na minha história, há muita situação, ó, tá vendo? Só pra gente ter uma ideia aqui, ó. Já tem gente curtindo, ó. Aqui, ó. Não deu nem 2 minutos, ó. Gente curtindo. Fábio, e pra mim, tipo assim, ambos os jogadores, eles têm um problema gigante. Que é justamente a questão de tá sempre lesionado e ter uma alta pedida, e o outro tá num futebol muito inferior, que é o futebol da segunda divisão japonesa, e também vi com uma alta pedida. Ou seja, o Fluminense vai gastar grande em um zagueiro. Sabe, não faz sentido. Não faz sentido. A base do Fluminense tem melhores jogadores do que esses dois. É só colocar o Davi, o Kaique Almeida. Por que não se coloca esses jogadores para jogar? Ao invés de realmente ter que botar gente que não é tão boa assim. Esse que é o grande problema que eu não consigo compreender. Então os dois jogadores, na minha concepção, são piores do que os jogadores da base do Fluminense atuais. E pouco vão realmente estabelecer. Pouco vão ficar potencializando o clube. O terceiro jogador, que já está quase 100% fechado com o Fluminense, ainda não está fechado porque ainda não está no período de transferência, é o Diogo Barbosa, que é o cara que o Mário atacou todo mundo, falou assim: nossa, o cara é do mal, os caras que não querem o Diogo Barbosa são do mal, os caras que não querem o Diogo Barbosa são da oposição, os caras que não querem o Diogo Barbosa não tem respeito ao ser humano. E é isso que eles atacaram. Sabe, eu tô nem aí, cara, pela gestão que é. Eu vou falar com você que não é porque eu apoiei um candidato que eu sou oposição. Eu não sou oposição. Eu quero que você entenda isso de uma vez. Eu já falei muitas coisas boas do Mário. Mas não, o Mário continua atacando. E novamente, ainda não tem ninguém de atacante. A gente está precisando de pontas para amanhã. E a gente não tem nenhum ponta hoje. Hoje, na verdade, história, a gente tem um Guga improvisado no lateral esquerdo. A gente não. O Martinelli não voltou jogando bem. E o nosso único ponta não joga. Não tá jogando, ainda tá entrando o Lima. E aí, só pra você ter uma efeito de comparação, diversas vezes o Leandro Dias, no próprio Twitter dele, ele deu a opinião que o Fluminense jogaria muito melhor sem o Keno e com o Lima. Porque aí você faria um esquema de 4 de um losango e aí traria mais tranquilidade pro time. Mas é claro que isso daí se teria junto com o Alexander e o Marcelo. Porque o Alexander, na verdade, história, poderia fazer esse papel de velocista e o Marcelo poderia justamente fazer esse papel justamente de armador desse time. Ser um segundo armador para ter um velocista de um lado, que é o Alexander, e o velocista do outro, que é o John Arias. E aí você teria
o André para tomar bola de todo mundo, você teria o Lima para também proteger aquela área, e você teria o Ganso também para armar para todo mundo. Ou seja, você teria justamente uma função muito mais compacta. Mas a gente entende que só acontece isso se você ter velocidade, que é o que a gente não tem hoje. O Martinelli nunca foi jogador de velocidade. O próprio Guga não é um jogador de velocidade, tem velocidade, mas não é um jogador de velocidade. Ou seja, de fato, o Leandro Dias não está totalmente errado na visão dele. Só que precisa de jogadores de velocidade. Não adianta colocar o Lima por colocar o Lima sem ter alguém que possa também suprir essa questão da velocidade, que é o que não parece. Que tínhamos o Alexander, mas que agora isso não tem mais. Então, sobre as contratações, o que sabemos é só existem essas três. Até agora não tem mais nenhuma outra informação de atacante de ponta. O Lanzini está pronto para sair, mas parece que o Fluminense não vai querer pegar o Lanzini de jeito nenhum. Perdemos a chance de pegar um Vina, perdemos a chance de pegar o Marcos Paulo, perdemos a chance de pegar vários jogadores que queriam estar no Fluminense hoje e que não podem estar por conta de N fatores. E aí eu te pergunto, tá certo isso? É realmente isso que o Fluminense vai permear? Jogadores que são fracos, jogadores que são excluídos do time pra gente jogar com eles? Sabe, me parece que o Fluminense é o segundo plano. As contratações do Fluminense que eles querem contratar me parece segundo plano. O Guga também veio pro Fluminense na reserva do Atlético Mineiro. O Keno veio pro Fluminense na reserva do Atlético Mineiro. O Jorge veio pro Fluminense na reserva do Palmeiras. Ou seja, o time do Fluminense é o reserva do Brasileirão. Até o próprio Cano diversas vezes foi sacado no Vasco para colocar o Raniel. Eu me sinto que o Fluminense é o eterno reserva. O Ganso também já foi diversas vezes reserva, tanto no Fluminense quanto também em outros times, como no Sevilha, como também em outros lugares. Ou seja, estamos com umas contratações extremamente ruins. E que até agora não tem nenhuma situação. Sabe, se o período era justamente de diminuir a tensão por conta de vários jogos ruins, com essas confirmações de contratações, não vai diminuir, só vai tender a aumentar. Isso é muito ruim para o Fluminense. Outro tema que vem também muito alta é justamente o Nino lesionado e o André não entra no seu primeiro jogo contra a Guiné. E, novamente, vamos falar primeiro sobre o Nino lesionado. Ele se lesionou. Eu acho que é aquilo, né? O problema, sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o grande problema sobre a questão do Lino lesionado? É porque as pessoas entendem que quando você vai jogar numa seleção, você tenta tirar o pé muito. E o Nino não tirou o pé. Em nenhum momento tirou o pé. Tanto que ele fez jogadas de 30, 40 metros. Isso daí não é tirar o pé. E também sofreu muita falta. Isso fez com certeza ele tá lesionado. Se ele tirasse o pé, poderia até mesmo o Fluminense ter perdido esse jogo. Então fica naquela, o Fluminense perde, mas você tira o pé e vai para a seleção, ou o Fluminense empata, você coloca o pé e não vai para a seleção. Sabe, uma coisa que a gente tem que falar sobre isso. Para mim, o sacrifício do Nino foi interessante, foi importante, mostrou que ele está se dedicando sim ao Fluminense, menos à seleção, mas mais ao Fluminense. E que realmente a gente fica muito triste por tudo que está acontecendo. Sabe? É um cara que eu apontei que merecia muito para a seleção brasileira. Eu falei diversas vezes isso.
Quantas vezes eu falei sobre as convocações da seleção brasileira, eu falei sobre a questão do Nino, aqui nesse canal. Eu falei diversas vezes. Não é de agora que eu peço a convocação do Nino. Foi uma tristeza, pra mim me desmotiva muito a situação, sabe, de realmente querer algo melhor para um jogador. Eu não sou o cara que eu quero o pior para os jogadores. O Nino, eu entendo que é um jogador que pra mim é especial. É um dos jogadores que hoje a gente só vê em times como o Real Madrid, como Internacional de Milan. Você tem o próprio Manchester City, que são jogadores que eles não são apenas zagueiros, mas são zagueiros velocistas. São zagueiros que você não vai conseguir ganhar na velocidade, que você não vai conseguir ganhar no drible. Que você vai ter que tentar fazer uma outra coisa porque você sabe que ele não vai ser ultrapassado. Você não vai. Se você tentar mandar uma bola lá no fundo, ele vai conseguir pegar antes de você. E o Nino é um desses. É um jogador que é extremamente atualizado. É um jogador que é hoje um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Brasil, disparado. E que merecia muito estar nessa seleção, sim, por tudo que ele fez. E que, tecnicamente falando, não era nem para ele estar mais no Fluminense. É isso que eu quero que você entenda. O Nino é nível de Real Madrid, é nível de outras situações. E realmente, se lesionar, faltando um jogo, você tem que fazer aquele jogo, porque você é titular do time, do seu time, e no final da história você está lesionado e não poder jogar mais na seleção, é complicado. Dito isso, um outro selecionado é o próprio André. Sabe? É toda hora a mesma coisa. O cara continua insistindo em colocar Casemiro. Então, o que eu tô entendendo é que o Casemiro vai ser o titular na Copa. O grande problema é que o Casemiro também pode machucar. E aí? Cadê o jogador que já deveria estar entrando nos jogos para realmente substituir o Casemiro à altura? Não tá jogando. Sabe? Novamente, foi colocado que realmente o substituto do Casemiro é o André, porque ele merece muito, muito. O André hoje é um dos melhores volantes do Brasil. Joga em duas posições como ninguém, que é justamente como volante e como zagueiro. Aliás, eu vi uma análise que falava sobre o volante do Manchester City. Que na história ele joga como volante, mas em diversas vezes, para tentar fazer uma linha de 3, ele joga como zagueiro. Então ele é um zagueiro, ele é um volante zagueiro. Ele não é um jogador que você vai privilegiar para ataque, para uma partida mais ofensiva. E isso é justamente para uma alteração dentro de campo sem precisar mexer nas peças, para que os seus próprios laterais possam servir justamente como alas nas pontas. Então meio que diversas vezes eles estão se comunicando para ver se o esquema vai ser 3-5-2 ou 4-3-3. Fazendo justamente com que até mesmo se transforme nisso. 4-4-2 na história. Fazendo justamente isso. Então, há uma mudança completa. Para mim, na minha concepção, o André também podia fazer isso no Fluminense. Eu sempre falo o seguinte, que na minha concepção, o cara que mais trabalha pelo futebol e realmente trabalha muito com essa função de entender melhor o que dá certo e o que não dá certo, é o cara que é mais hábil a realmente treinar um time. A gente vê o Manchester City muito bem, ganhando uma Champions, com variações dentro do próprio time. A gente teve, por exemplo, o próprio Internacional de Milan,
com variações também do time. Um dos zagueiros era o Di Marco, que era um lateral. Diversas vezes ele jogava como lateral, mas ele jogava como zagueiro. E isso, por exemplo, é uma variação que o Diniz colocou e que eu achei muito interessante. Hoje, a gente fala, existe um termo no videogame, né, nos jogos eletrônicos, chamado meta. E o meta de hoje é o meta do próprio Guardiola, que é o meta das variações táticas dentro da própria equipe. Sabe, uma coisa que eu via muito no Diniz lá no passado e que hoje eu não vejo. E que hoje eu reclamo bastante com isso. E o André hoje é a variação tática humana. Porque ele pode tanto realmente jogar como um cara mais de volante, como também entrar como um cara nas laterais. Na lateral, não, lá na zaga, mas na zaga mais lateral do que o outro. Pode até fazer justamente, tipo, colocar o Felipe Melo aqui no meio, o André aqui na ponta e o Nino na outra. Fazendo como se fosse um esquema de 3 zagueiros. Deixando o Ganso um pouquinho mais recuado, como segundo volante, e se coloca o Martinelli como primeiro. Fazendo até que o Martinelli se transforme em uma coisa que ele sempre quis, que é justamente isso. Fazer com que o John Arias recue como um armador e colocando, potencializando somente tudo aquilo ali. Ou, se tiver ainda o Marcelo, traz o Marcelo como segundo volante, coloca o Martinelli como lateral, ou o próprio Alexander como ponta, coloca o Samuel Xavier na outra, o Arias armando e o Cano lá na frente. Olha só como que o time ficaria mais diverso e montado diferente. Podendo até fazer com que os jogadores adversários se confundissem. Hoje o meta é o meta das variações. E o André faz isso. Isso que o Casemiro não faz. Porque o Casemiro ele tem uma outra função. Ele trabalha com uma outra função. Então, ou seja, hoje o Brasil ele não trabalha com o meta do Guardiola. O meta das variações. Se você pegar todos os 4 times que foram classificados, né, das semis e finais, todos eles tiveram o mesmo tipo de padrão, que é o mesmo tipo de meta, a meta das variações. Às vezes o Rodrigo ele saía como ponta e vinha para o meio armar, às vezes ficava fazendo um losango. Às vezes se trazia um volante para a ponta para deixar os outros dois armando, colocando o Rodrigo e o Modric armando pro Benzema e pro Vinícius Júnior ficar atacando, né? O Benzema como atacante e o Vinícius Júnior como segundo atacante. Ou seja, olha só as variações que existem dentro de campo. Isso a seleção brasileira tem com o André, não com o Casemiro. Então, para mim, é uma perca muito grande nisso. A outra situação que também foi complicada foi a questão da torcida e do CT Carlos Castilho. E, bom, a torcida, ela realmente invadiu. Não foi uma manifestação de fato. Realmente, eu falo o seguinte, eu fiz até um vídeo chamado O Fluminense Tem Limite, que eu coloquei lá todas as minhas opiniões, mas eu vou dar um resumo aqui pra vocês, que é o seguinte. Na minha concepção, não é uma manifestação legítima. Você tem que ter limites realmente de torcedor. Eu falo justamente isso. Pra mim, todo mundo tá quebrando os limites. O torcedor que foi pra lá gritar com o jogador é um torcedor babaca. Desculpe pelo palavreado, mas eu tenho que falar justamente disso. O jogador que não se compromete muito com o time tá realmente prejudicando o Fluminense. A gestão que parece que tá nem aí com o que tá acontecendo, pode perder quantas vezes quiser. E o Diniz vai ser muito cobrado dentro do estádio. Isso é uma forma que não vai cair muito bem. E até mesmo pode prejudicar até mesmo o futuro político do Mário. Eu falei lá, na minha concepção, a torcida precisava se manifestar dentro dos limites.
Eu falei diversas vezes isso. Na minha concepção, eu falei diversos pós-jogo e falei assim, cara, a torcida precisa se manifestar. Não somente no CT, mas também dentro de campo. Foi uma vergonha que eu achei no jogo contra o Bragantino. Não tem realmente a função somente ali que eu quero ver ao Fluminense. Então, na minha concepção, a torcida foi mal. A torcida organizada que foi pra lá foi mal. Não tá ajudando ninguém. Não vai realmente melhorar o time com esse tipo de reclamação. O Fluminense só vai ficar realmente pior com isso. Quando uma crítica é legítima, é isso que eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma crítica é legítima, ou seja, quando a crítica realmente vem embasada com o que você está falando, e isso daí sem realmente demonstração de raiva ou ódio, isso sim é uma crítica boa e que muda o pensamento das pessoas. Agora, o que eu vi não é nada bom. Sabe? Você tem que entender somente da maneira que você tem que comprar. Agora, se essa cobrança vai ser de efeito, é uma outra coisa. A gente tem limite. A gente tem um limite de cobrança. A torcida não é. O Mário Bittencourt, ele não entrou lá dentro à força, ele entrou lá dentro devido a realmente a uma votação em que o Mário ganhou disparado em cima de todos os outros adversários. Isso deu para ele mais poder, mais influência. Então, não é assim que se faz. É muito melhor aquele tapa bem dado do que uma porrada. Porque uma porrada faz com que o cara venha pra cima de você. Um tapa bem dado faz com que o cara possa parar. É justamente isso. Você já tá lá, você já chegou vermelho. Você chegou numa fúria branca. Que é uma fúria realmente já. Você já remoeu bastante. Mas aí quando você se solta, você solta mal, faz com que o outro ali não se interesse o que você está falando. A pergunta é, o que os jogadores ouviram de verdade? Nada. Isso não ouviu nada. É isso que eu quero que você entenda. A outra situação, justamente, né, é a questão das contas do Fluminense. A gente está vendo que o Conselho Deliberativo votou pela unanimidade, ou seja, todos os 105 sócios que estão lá como Conselho Deliberativo votaram a favor das contas. E o que significa isso de fato? Significa que não tem ressalva, porque se você votasse, se alguém votasse contra, teria ressalva. Quando você vota ali, você não tem ressalva. Nenhum. O que isso condiciona justamente? Primeiramente, que a gente tem que entender que o Conselho Deliberativo hoje do Fluminense tem esse problema. Tem esse problema de que todos os 105 conselheiros são conselheiros do Mário. E esses 105 conselheiros do Mário, eles realmente vão passar pano pro Mário. Isso é muito ruim. O grande problema é que o Fluminense, ele precisava ter alguma pessoa que realmente pudesse dar um break ali, mas não tem. E você sabe, tira a responsabilidade. O grande problema é que não. O problema é que eles acham que tira isso, essa responsabilidade, mas não tira. Sabe? É complicado, é preocupante isso. É muito preocupante quando a gente vê que até mesmo o conselho já está no formato que o Mário quer. Sabe, se algum candidato tivesse roubado todos os votos do outro candidato, talvez teria uma posição.
porque tudo é baseado no coeficiente. O coeficiente dos outros dois candidatos foram muito baixos. Então não tem ninguém realmente que possa estar ali questionando, possa estar ali deliberando sobre os temas. E é complicado isso. Sabe? Só prejudica o Fluminense, porque a gente tem que saber a realidade do Fluminense. E se a gente entrar no conselho deliberativo, a gente não vai saber nunca a realidade. Ou seja, olha só como que é a situação. Os jogadores que não reclamam, o técnico que não reclama, o conselho que permite as contas, o Mário, que é o Mário. Você tem ali o Fred e o Gione passando pano também. E você tem uma torcida que não sabe gritar direito. É complicado. Só realmente prejudica o Fluminense. Um bom time é o time que tem questionamento dentro de campo. É um time que realmente tem várias peças ali que são fundamentais para realmente manter um poder que não seja supremo ao presidente atual. Se não tem ninguém questionando, tá tudo bem. E aí você tem, por exemplo, desse lado todo, os conselheiros que deram por unanimidade, ou seja, sem ressalvas, e você tem a Galápagos que deu 2 ressalvas muito grandes, que foi a questão da alavancagem e do problema no caixa. Em que ele fala exatamente que ainda vão ter que se vender bastante jogadores para continuar com as condições favoráveis. Ou seja, o que isso significa de verdade? Que o Fluminense vai ter que vender jogadores. O bom é que um deles está indo muito bem e que a torcida não quer mais no Fluminense, mas que outros times querem, que é o Caio Paulista. O Caio Paulista pode resolver uma parte do problema, não vai resolver todo o problema. Você tem que entender que, infelizmente, por conta da nossa derrota precoce na Copa do Brasil, eu acho que vai sair um jogador nível André, nível John Arias, nível Nino, na próxima temporada de clubes. Na próxima temporada. Isso fica claro pra mim. Tomara que não seja o Nino. Que eu acho pra mim que é ruim pro Fluminense. É ruim pra edição toda. E de fato é muito estranho a gente ver uma volta por unanimidade de um lado e você vê uma empresa privada que é obrigada a ter falar que tem ressalvas do outro. Quem quer acreditar? Eu acredito na Galápagos. Não por eu ser oposição ao Mário, não. Mas por eu entender que, infelizmente, o Conselho Deliberativo hoje é todo do Mário. Ou seja, eles têm causa perdida para isso. Dito em perdida, vamos para o próximo tema? O próximo tema justamente é o fim da Copa do Brasil. O Fluminense perde para o Flamengo. Né? O Flamengo ganha de 2-0. E eu falei lá para meus amigos assim. O meu amigo Flamengo falou assim: cara, eu não acredito que o Flamengo vai passar. Eu falei assim: cara, acredito que o Flamengo vai passar. Porque nas atuais condições que eu vejo no Fluminense, eu não vejo futuro. Por tudo que está acontecendo, por tudo que foi demonstrado, por todas as mentiras, o Fluminense não vai passar. E o Flamengo fez uma coisa muito boa. Criou uma crise. Os jogadores criaram uma crise. Sabe? É uma coisa muito ruim que pode virar uma coisa muito boa. Sabe? Foi muito bom o Gabigol ter dado porrada em todo mundo lá dentro. Você viu como que é a mudança do time. De um time que estava destroçado para um time que está vitorioso agora. Com tudo sendo realmente sintonizado. Sabe? Às vezes você vai ter uma televisão que vai estar com uma sintonia muito ruim, que você vai ter que dar uma porrada ou outra para ela voltar numa sintonia boa. Sabe? Diversas vezes eu estou reclamando isso, diversas vezes eu estou falando sobre o princípio da inércia. Um corpo que se mantém parado
e que não tem nada mudando esse corpo, continua parado. E um corpo que continua andando e tem uma parada brusca, continua andando. Hoje o Fluminense é um corpo parado. E me parece que dentro do Fluminense não tem ninguém que queira realmente fazer com que o corpo do Fluminense ande. Quer dizer, de um lado a gente tem os jogadores querendo que ande o time, e do outro você tem jogadores que não querem que o Fluminense ande. Você acha que daria o quê nessa Copa do Brasil? Daria o fim dela. O Fluminense caindo nessa fase. Você acha que foi à toa isso? Você acha que não foi premeditado isso tudo? Claro que foi. Porque os jogadores precisavam tomar um choque. O Gabigol entendeu como fazer isso. E fez. Resultado: Fluminense eliminado. Agora a pergunta é a seguinte: o foco agora é na Liberta e no Brasileiro? Ou é na Liberta ou Brasileiro? Sabe? Essa situação de má informação nossa é muito ruim. Dá pra fazer as duas ou não dá? Se não dá pra fazer as duas, por que não foi dito isso antes? Se o foco é na Liberta, por que jogar com os titulares no Campeonato Brasileiro? Se o foco é no Campeonato Brasileiro, por que jogar com os titulares na Liberta? O que eu tô falando é o seguinte: o Fluminense tem condições de gerir o time para duas competições diferentes? Ou não tem? Sabe? Tá complicado isso. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai realmente saber como que era o real foco do Fluminense? Eu sei que um dos focos do Fluminense é a questão de grana, que já não está entrando mais porque o Fluminense perdeu na Copa do Brasil. E na Libertadores, vai perder até quando? Se o Fluminense perder agora para o Sport Cristal e o River Plate vai ganhar em casa de qualquer maneira dos Strongest, mas ele vai conseguir ganhar dos Strongest, o Fluminense está eliminado da Libertadores. A pergunta é: quem vai pagar essa conta? O Mário? Claro que não. O Fluminense. Ou seja, até nisso a gente pode acabar. Claro que muita gente vai falar sobre: ah, mas a gente tem também o brasileiro. E claro que se a gente perder, no brasileiro ele vai deslanchar. Será? O Vasco só tem brasileiro, não está deslanchando em nada. Tá lá embaixo. Como é que você acha que vai ficar a situação do time depois de perder? Tudo isso tem que ser discutido. Me parece que não tem ninguém falando sobre isso. Ninguém falando sobre isso. Uma outra coisa que também me encheu, sabe? E que isso daí foi o motivo justamente de fazer justamente esse Flu Experience, que é justamente a experiência, a minha live, a minha primeira live, entre aspas, é justamente isso, né? É o Felipe Melo e a sua festa de aniversário de 40 anos. Ou seja, os jogadores são cobrados no dia e no outro dia o Felipe Melo faz live de 40 anos. Tem todo o direito de fazer live de 40 anos. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês: o seguinte: por muito menos, o Fluminense estando muito em baixa, cobraram o Fred, que não tinha nenhuma culpa disso. Cobraram o Fred por estar bebendo suas caipirinhas em Copacabana. Por muito menos. E aí você vem e me fala que o Felipe Melo pode fazer sua festa de 40 anos. Eu falo assim: eu não vou proibir, não vou coibir as pessoas de fazerem festa, não. Agora, não me parece apropriado. Não me parece apropriado ter essa imagem, entendeu? De Fluminense fazendo só. Do Felipe Melo fazendo a festinha, regada a um cantor famoso e rico, com todos os jogadores do Fluminense lá realmente dançando e realmente requebrando. Eles têm essa imagem
até mesmo de vários outros jogadores que também já foram do Fluminense vindo só para fazer essa festinha de 40 anos do Felipe Melo. Sabe? Um time muito ruim. Um time que não chegou muito bem em mim. E com certeza não deve ter chegado em vocês. Não deve. Sabe, o grande problema é isso. O grande problema é achar que eu sou trouxa. É achar que todo mundo é trouxa. Então, o que eu falo é o seguinte, gente. O Fluminense tá se vendo de trouxa. Os torcedores do Fluminense são todos trouxas. Porque é isso. Ah, então, mas como que você então faria? Mas você, tá bom. Vai ter que acontecer a festa de 40 anos do Felipe Melo. Sem imagem. Mas não teve imagens. Sabe, isso daí é muito negativo pra imagem do Fluminense. O Fluminense mal e os jogadores lá como se nada tivesse acontecido. Sabe, é nojo isso. Nojento isso. É repulsivo. E só faz com que realmente a atuação que deveria estar instável não está mais. Vamos ver nos próximos dias para ver se realmente vai ter algum problema sobre isso. Então, outro tema importante também, Maracanã. Eu coloquei aqui 2 temas, né? 2 subtemas, que é do Vasco também. De novo, sempre a questão do Vasco querendo entrar, Vasco querendo tumultuar, sabe? Eu vou falar, e claro que esse subtema também tem 2 subtemas importantes, né? Que é o seguinte. O que eu acho? Na minha concepção, é legítimo a expulsão do Vasco. E eu vou falar do porquê. Porque no passado, foi perguntado ao Vasco sobre se realmente ele queria participar da renovação do Maracanã. E o Vasco não quis. Se hoje o Maracanã tá lindo, tá maravilhoso, tá um dos melhores estádios do Brasil e da América e também do Hemisfério Sul, a questão maior foi justamente do Flamengo e do Fluminense. Quer dizer, lá atrás você também poderia ter contribuído com isso, Vasco. Mas você não quis contribuir. Você quis continuar com o São Januário. Tudo bem. Não nega essa escolha. Agora, cadê a responsabilidade? Sabe? Dentro do contrato não tem responsabilidade. Todo contrato que eu entendo que seja o contrato do Fluminense tem a questão da responsabilidade do estádio, do zelamento do estádio. E aí, tempos depois que o estádio tá lindo, tá um brinco, o Vasco vai lá, se mete e quer entrar, sabe? Os 2 subtemas justamente é esse. O Vasco do passado e o Vasco do presente. E na minha concepção, é o Vasco do passado que tem que chamar a vergonha. O erro. Por não ter participado lá de trás. Sabe? Eu vou falar pra você aqui. O Maracanã pode estar sofrendo sua pior derrota se deixar o Vasco entrar. O Vascaíno, na verdade, da história, tinha que realmente ir contra tudo isso. O Vasco tem um estádio próprio, que é maravilhoso, mas está destruído pela gestão atual do Vasco. Em vez de consertar, em vez de melhorar, em vez de trazer justamente o Vasco de novo para São Januário, eles querem tumultuar o Maracanã. Mas São Januário estão lá. É isso que eu falo também de Laranjeiras. Só que a diferença, justamente, da Laranjeiras... Só que a diferença é que o problema lá é justamente como que a gente vai ampliar. E não tem como ampliar. O grande problema é isso. Enquanto isso, no estádio de São Januário tem como ampliar. Tem muito espaço ali que dá para ampliar. Claro que você vai perder algumas coisas ou até mesmo você refaz justamente todo um projeto. Colocando, por exemplo, estacionamento subterrâneo.
Aí você tira estacionamento, que normalmente tem estacionamento em todo quanto é lugar, e aumenta o tamanho do estádio. Faz uma processo de limpeza intensa no estádio. Ou seja, você que é torcedor do Vasco, apoiar isso é muito ruim. E já que estamos falando sobre reformas, e as reformas? Eu quero saber do porquê tanto tem reforma do gramado. Sabe? É toda hora a mesma coisa. É o mesmo problema que eles têm de reforma. E que me parece que não tem nenhuma solução sobre isso. Só para fechar aqui os últimos 3 temas, né, que eu coloquei aqui. Eu espero que tenha uma reforma legal. Eu gostei justamente da ideia das pessoas de tirar pelo menos a sul superior e a norte superior as cadeiras. Para mim não tinha que ter cadeira na norte e na sul superior. Tinha que voltar justamente a ser aquele Maracanã de torcida forte. E tirar a sul superior e a norte superior seria interessante. Seria uma coisa até legal. Mas, do outro lado, tirar a sul superior e tirar a norte superior faria com que inviabilizaria o Maracanã para futuras competições, e o Maracanã está sempre recebendo grandes competições, ou seja, é complicado. Para esse ano não vai acontecer, e para outro ano vamos ver o que vai acontecer, porque esse ano tem a final da Libertadores, já está marcado no Maracanã, e o Maracanã tem que estar estabelecido com as regras da FIFA, em que a FIFA fala que o estádio tem que ter total, em todos os lugares, cadeira. Ou seja, esquece somente essa mudança de reforma. As promessas do Mário que ainda aguardo, tá? Eu tô apontando aqui pelo menos 2, que é justamente sobre, que até agora eu não vi, que é sobre a questão gamer. Até agora eu não recebi nenhuma informação, nem da própria notícia dentro do Fluminense, em que já foi desfeito a academia de Laranjeiras e foi feito o espaço gamer. Tô esperando até agora. É importante. Foi uma promessa de campanha do Mário. Tá ali no documento do Mário. Dentre elas, justamente esse espaço gamer, que seria retirado essa academia para a entrada desse espaço gamer, para os jovens irem lá jogarem seus jogos digitais. Até agora eu não vi nenhuma informação sobre isso. Eu continuo cobrando a mesma coisa. Ganhou? Faça. Perdeu? Vamos ver quais são as promessas do outro candidato. E que ele também faça isso. Eu vou continuar cobrando. Cadê o meu espaço gamer? Sabe? Não tem ninguém. Não tem nenhuma notícia sobre isso. E a outra coisa é sobre a comissão da diversidade. O Mário me prometeu uma comissão da diversidade que até agora eu não vi. Sabe? No mundo que a gente tem de hoje. E que me parece que o Mário está muito mais favorável a esse esquema justamente de diversidade. A gente vê o Fluminense contrário a isso, e realmente até agora não montou uma comissão de diversidade, significa que aquela promessa até agora não foi cumprida. E que significa que poderemos ter problemas no futuro. A pergunta é, quando se gerará essa comissão de diversidade? Quando se chegará para nós essa formação do espaço gamer? Sabe? Até agora não vi nada. Não tem nada, nenhuma notícia aqui de fato do espaço gamer. Eu não consigo enxergar aqui nenhuma notícia sobre isso. Eu sempre entro em notícia para ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Nada. Xerém, olímpico, social. Não tem. Quer dizer, até agora as suas duas promessas de campanha não foram cumpridas. E essas duas para mim são muito valorizadas. Vamos aguardar justamente para ver se ele vai cumprir essa promessa de campanha. Caso contrário, eu voltarei de novo a falar sobre isso. Fluminense feminino. Vamos falar mais sobre o Fluminense feminino. Muito mais sobre essa vitória aí
contra o JC, 2 empates seguidos. E realmente é aquilo que eu falei, né? Tudo que eu previ do jogo aconteceu no jogo. O JC, que vinha de 5 vitórias seguidas, só perdeu mesmo para os 2 primeiros colocados, que foi o Bragantino e o Fortaleza. Só perdeu para esses 2. Acabou em terceiro colocado. E depois só ganhou dos outros todos. O Fortaleza acabou em primeiro, ganhando todas as 7 partidas. O Bragantino ganhou 6 e o JC ganhou 5. Fazendo somente essa trinca aí desses 3. O Fluminense então pegou o JC. A primeira final, realmente a primeira partida das quartas de finais, mostrou como seria justamente todo o jogo em si. Que seria um jogo morno, mas que seria um jogo pegado. Realmente foi muito pegado para ambos os lados. E de fato o que eu falei aconteceu. A camisa do Flu ia vigorar sobre isso tudo. Porque realmente, né? Eu vi algumas coisinhas da equipe da JC. E de fato me parece que elas sofreram bastante com o impacto da camisa. Porque elas não jogaram tão bem. Elas têm uma velocidade, elas têm um ataque legal. E não aconteceu nada disso. E diversas vezes até mesmo o Fluminense partiu com perigo, justamente. Diversas vezes o Fluminense teve mais chance. E a previsão não era essa. Pro jogo seguinte, que vai ser contra o Botafogo, acho que o Fluminense vai cair nessa fase. É triste falar pra você, mas acho que vai cair nessa fase. Eu tô fazendo esse vídeo dia 18 e o jogo vai ser dia 21. Exatamente dia 21 de... Deixa eu ver aqui. O Fluminense enfrenta o Botafogo neste domingo às 18 horas. Tá, às 18 horas, ou seja, já tá começando. Eu vou ver na Flu TV. E vamos aguardar, né? Pra ver se realmente vai ter uma vitória, se não vai ter uma vitória. Espero que a Gadu continue realmente jogando bem. E vamos observar sobre isso. Por último, né, o último tema que eu quero trazer para o canal, já que tem mais 3 minutos de vídeo, é sobre os próximos jogos do Fluminense. Eu vou falar apenas dos 5 primeiros, né? Dos 5 ali. O Fluminense vai pegar o Atlético Mineiro em casa, o Bahia em casa, o Sport Cristal em casa, o São Paulo fora e o Internacional em casa. Na minha concepção, desses 5, o Fluminense ganha do Bahia, empata com o Atlético Mineiro, ganha do Sport Cristal, ganha do São Paulo e ganha do Inter. Claro, em condições normais. Em condições anormais, o Fluminense perde um monte daí. O foco é essencial nesse Sport Cristal e no Atlético Mineiro, que são times que estão bem fortes, e também no São Paulo. O Internacional, para mim, contra o Vasco, mostrou que tem fraquezas sim, e fraquezas a ser exploradas, mas, na minha concepção, bem preocupante é justamente o jogo contra o Sport Cristal. Estarei lá, estarei vendo esse jogo, como também estarei vendo contra o Bahia. E vamos ver, né, se realmente essa volta aos jogos mudou ou não mudou alguma coisa. Dito isso, essa é uma experiência que eu fiz no meu canal sobre como que seriam minhas lives. Eu falei sobre diversos temas, contratações, Nino lesionado, torcida CT Carlos Castilho, as contas unanimidade versus com ressalvas, fim da Copa do Brasil, foco agora na Liberta ou no Brasileiro, Felipe Melo, sua festa, Maracanã do Vasco também e as reformas, promessa do Mário que ainda aguardo, Fluminense feminino, análise dos próximos jogos, mini análise. Então é isso.
Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Espero vocês justamente, chegando aos 500 inscritos, vai ter live mais ou menos desse tipo, e até mesmo falando mais tranquilo. Se inscreve no canal, faça o que você quer, curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, saudações tricolores, livezinha normalmente vai ser de 1 hora e meia, saudações tricolores.